Bom dia, eu sou Luísa do P3F de quarta-feira e hoje vamos estudar mais uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Antes de estudar, vamos começar o dia com uma prece. Senhor, nos ilumina, nos ampara, para que possamos nos aproximarmos do seu amor, entendermos os seus desígnios, nos tornarmos pessoas melhores, mais amigas, mais solidárias, mais próximas. Enfim, Senhor, permita que cada vez mais aprendamos as suas lições. Graças a Deus. A lição de hoje é em ti mesmo. É a lição 14 do Caminho, Verdade e Vida. E ele começa: tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Quem diz isso é Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Muitas vezes estamos vacilantes. Muitas vezes achamos que não vamos conseguir. E por estarmos vacilantes, nem sempre tentamos. E por que ficamos vacilantes? O que nos leva a nos sentirmos incapazes e criando uma situação de inércia? É o orgulho. Nós vemos as coisas funcionarem bem e esquecemos que antes de funcionarem bem, tudo tem um trabalho anterior. A orquestra que apresenta um grande concerto, um lindo concerto, errou muito. Os músicos ensaiaram individualmente e ensaiaram com a orquestra. Quantas vezes eles erraram? Quantas vezes eles ensaiaram? Eles tiveram que ter a humildade de aprender, de executar, de se expor, para chegarem no dia da apresentação mostrando aquele trabalho maravilhoso. O cientista, ele trabalha uma vida inteira e nem sempre chega a um bom termo. Muitas vezes ele prepara o caminho para que outros cientistas concluam o seu trabalho. O importante é que ele abriu o caminho, que ele mostrou algumas alternativas e permitiu que outros chegassem onde ele gostaria de ter chegado. Outros ainda só conseguem no final da vida, depois de muito tempo de estudo e trabalho. O importante é que houve a persistência, o entendimento e a vontade e a fé. A certeza de que conseguiriam. Essa é a certeza que nós precisamos ter para levarmos ao bom termo as nossas vidas, aquilo que nós entendemos. Emmanuel diz: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter
na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. A vida, ela apresenta diversas situações. E se nós não confiarmos em nós mesmos, provavelmente sofreremos ainda mais, porque ficaremos dependendo dos outros. Como diz o próprio Emmanuel, cada vez que nós esperamos os outros agirem, nós damos a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Isso é, nós somos como se fôssemos barcos à deriva. E isso nos torna tristes, insatisfeitos, com muitas dificuldades. Qual é o objetivo da vida? Não é crescer? Que tal nós enfrentarmos as nossas dificuldades, trabalharmos o nosso orgulho e caminharmos? Definirmos um rumo. Nós não somos barco à deriva. Nós somos aprendizes da vida. E como aprendizes da vida, nós vamos fazer dos nossos erros alavancas para acertarmos cada vez mais. Vamos lembrar da criança. Antes de andar, a criança cai muitas vezes. Ela ensaia para ficar de pé. E muitos são os ensaios. E se ela orgulhosamente desistisse no primeiro ensaio? Ela não andaria. Se ela, orgulhosa, quisesse que nós realizássemos a tarefa que cumpre a ela naquele momento, andar, ela também não andaria. Somos nós diante da vida. A tarefa que nos cumpre. A tarefa que muitas vezes temos dificuldades. Mas essas dificuldades nos fortalecem. Essas dificuldades nos ajudam a entender as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Através dessas dificuldades, percebemos que existem tarefas que podemos não nos afinizarmos no primeiro momento, que temos que descobrir formas e meios para acertar, desenvolver a paciência, desenvolver o cuidado. É um grande aprendizado. Então, que possamos aceitar as tarefas. É claro, Emmanuel diz: naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Não adianta as pessoas dizerem: você consegue, você é inteligente, você tem capacidade. Se eu não acreditar, eu vou ouvir e não vou realizar. Porque essa crença tem que ser minha. E eu tenho que entender que se não der certo na primeira tentativa, eu vou descobrir por que não deu certo. Eu vou aprender com os meus erros. Eu vou caminhar.
eu vou crescer, eu vou descobrir formas e meios. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Eu não posso fazer a tarefa do outro. Eu não posso andar pela criança. É ela que tem que andar. Eu não posso aprender pelo meu filho. Ele tem que estudar. Eu não posso fazer aquilo que cabe a outro fazer. E os nossos amigos espirituais, que tanto nos ajudam, eles também não fazem a nossa tarefa. Se nós estivermos fazendo a nossa tarefa, eles nos ajudarão sim, nos dando força, nos dando coragem, criando as condições para que possamos realizar. Pedi e dá-se-vos-á. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Ele diz: eu tenho um espinho na carne. E diz: orei 3 vezes pedindo para que Deus retirasse o espinho. E ele não retirou. E por que não retirou? Porque ele desenvolveu, o Paulo, a força, a coragem, os meios para lidar com esse espinho. Então, somos ajudados em forma de força, coragem, resignação, aceitação ativa. Eu aceito que tenho uma dificuldade e vou superar essa dificuldade. Essa é a ajuda. Emmanuel ainda disse que um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Imagine se esse espinho fosse simplesmente retirado. Ele não desenvolveria força. Ele não desenvolveria coragem. Ele não aprenderia a lidar. Ele não se tornaria um homem melhor. Então, muitas vezes, o que nós recebemos parece que não é o que nós pedimos. Só parece. Porque nós recebemos a força necessária para superarmos a dificuldade. Ele continua: por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Se Deus confia em nós, nós temos que confiarmos também em nós. Se não confiarmos em nós, a confiança dele não resolverá a situação. Nós precisamos, sim, cada vez mais, de desenvolver a confiança, a autoconfiança, a certeza de que temos potencialidades, somos seres divinos, podemos e vamos melhorar no nosso tempo, no nosso jeito
E continuaremos cada vez mais próximos do amor e da ação. Porque é agindo que demonstramos o nosso amor. É agindo que praticamos o bem. Então, pratiquemos o bem e demonstremos o nosso amor. Agora que refletimos sobre a lição do Emmanuel, vamos vibrar. Vibrar é doar. Doar o que temos de mais puro e o que temos de melhor. Vamos doar o nosso amor para todos os necessitados, estejam eles onde estiverem, sejam eles quem for. Onde houver um leito de dor, que essas equipes maravilhosas cheguem até esse leito, levando a força, a consolação, a coragem e a serenidade. Vamos vibrar por nossos governantes, que tenham sabedoria, para os nossos governados, que consigam, Senhor, cada vez mais perceberem o seu papel. Que possamos vibrar também pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que essas fraternidades possam chegar a cada um de nós. Que todos aqueles que têm o seu nome nas vibrações possam sentir a presença dessa equipe. Essa equipe maravilhosa. E que todos os assistidos do P3F, especialmente os de quarta-feira, possam também sentir a cura, o alívio de suas dores, um bem-estar. Que essas equipes que cuidam de nós na Federação Espírita sejam fortalecidas. E fortalecidas, elas possam levar cada vez mais para cada um dos necessitados aquilo que eles precisam. Vibremos pelos nossos lares, pelas pessoas que compartilham a vida conosco. Que possamos levar a harmonia e a paz. Que possamos nos reconciliarmos com o amor. Vibremos por aqueles entes queridos ainda rebeldes. Vibremos por nós mesmos, Senhor. E agora que vibramos para todos os necessitados, vamos encerrar com uma prece. Senhor, permita que possamos nos aproximarmos cada vez mais do seu amor. Nos ilumina, Senhor, nos ampara, nos orienta, para que, junto dessas equipes, aprendamos a seguir os exemplos de Jesus. Enfim, Senhor, que possamos termos paciência e resignação para nos tornarmos cada vez mais instrumentos da vossa paz. Graças a Deus.